Olá! Hoje nós vamos iniciar o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Como a gente ainda está em quarentena, nós vamos continuar com o mesmo formato, ou seja, leitura e comentário dos capítulos, né? E o primeiro capítulo, ele se chama Em Torno da Prece, ou seja, vai falar da prece, né? E ele vai falar no cenário do primeiro livro dele, lá O Nosso Lar, onde ele descobriu que lá existem ministérios, onde ele conheceu o ministro Clarencio, né? E aí ele começa o capítulo assim: o ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece no templo de Socorro, e nós o ouvíamos com a melhor atenção. Ele dizia: todo desejo é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por se multiplicar. Ou seja, ninguém pode deter o progresso. Em tudo na vida há oração. Mais uma vez, ele deixa claro que oração não é aquele ato litúrgico que você verbaliza um monte de palavras. A oração, né, é um anseio, como ele simbolizou com a planta, né? É natural, é anseio, é apelo da mente, é desejo. Como disse Jesus: pedi e obtereis. Ou seja, pede e obtereis não é pedir para acontecer alguma coisa, tipo ganhar na loteria, alguma coisa assim, né? É o desejo sincero da alma de que algo aconteça. É a mentalização que acaba me encaminhando para obter. Não é mágico. Elevação do pensamento ao alto é o momento em que eu vou parar para corrigir, para educar o meu desejo. Normalmente temos a oração como sendo súplica, prestação de conta de nossos atos, ou seja, pedindo para que o alto perdoe as nossas faltas, né? Um automatismo no local destinado à prece. Dificilmente damos a devida atenção à prece. E aí ele continua: e um dos companheiros interferiu, mas todo pedido reclama quem ouça. Quem teria respondido aos rogos sem palavras da planta? E o venerando orientador respondeu tranquilo: a lei, como representação do nosso Pai Celestial, se manifesta a tudo e a todos, através dos múltiplos agentes que a servem. No caso a que nos reportamos, o Sol sustentou o vegetal, dando recursos para ele alcançar os objetivos que se propunha atingir. Ou seja, o Sol é o agente que atende a planta em função da lei. Isso quer dizer que em todo lugar há um agente da lei a atender. É a lei da cooperação que Emmanuel sempre fala. E, imprimindo significativa entonação à voz, ele continuou: em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, da mesma forma, temos em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a flux, quer dizer, em abundância, transubstanciadas de maneira infinita.
da luz suprema à treva total e vice-versa. Temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. O caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos céus. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida, ou se eleva mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima da própria esfera em que surgem. Os impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobrecem. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Ou seja, o raio de ação depende do desejo. Desejos banais, materiais, ficam aqui mesmo. Tem um raio de ação pequeno. Desejos mais nobres encontram as alturas. O mentor generoso fez pequeno intervalo como a nos dar tempo para refletir e acentuou: cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo como se fossem estações receptoras. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus, em diversas idades e posições. No reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades num espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida em nome de Deus, que nos criou a todos para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Então, quanto mais o desejo é nobre, né? Quanto mais evoluído é o espírito, menos denso, ou seja, menos pesado o desejo, ou mais leve o desejo, né? Mas ele sobe às esferas mais elevadas. E quando ele fala da herança, ele está fazendo uma metáfora com o que acontece aqui no plano para a gente entender, né? Quando um pai morre, a criança só poderá fazer uso dos seus bens após sua maturidade, né? Porque senão ela corre o risco de fazer mau uso daquilo que foi herdado. Da mesma forma, nós recebemos as respostas da nossa prece de acordo com a nossa necessidade e merecimento. Ou seja, à medida que o espírito evolui, ele vai adquirindo o patrimônio divino.
Desejos banais param na região em que foram emitidos, não se elevam, mas se realizam se for o merecimento. Desejos mais nobres sobem às alturas. Quebrando o silêncio que se fez natural para nossa reflexão, o irmão Hilário perguntou: contudo, como interpretar o ensinamento quando estivermos à frente de propósitos malignos? Um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? Ou seja, se o desejo, né, todo desejo é prece, se o desejo é aquilo que dá força, quem quer fazer o mal também está emitindo uma energia, né? Essa dúvida dele. E Clarencio diz bondoso: vamos evitar empregar a palavra prece quando se trata do desequilíbrio. Digamos invocação, ou seja, troca a palavra para não fazer confusão, né? Na verdade, se a prece é um desejo, quando eu vou fazer o mal, eu também estou desejando, né? Mas ele pede para que a gente troque a palavra para não haver confusão, né? E acrescentou: quando alguém nutre o desejo de cometer uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Através dos impulsos infelizes da nossa alma, muitas vezes descemos as desvairadas, ou seja, desequilibradas vibrações da cólera ou do vício, e de semelhante posição é fácil cairmos no complicado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos de imediato a certas mentes estagnadas na ignorância, que se fazem instrumentos de nossas baixas idealizações, ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes na sombra. Ou seja, ninguém está sozinho. Atraímos mentes afins. Não há uma faixa que vibre, que a gente vibre, né? Que não encontre milhares de mentes sintonizadas naquele padrão. E ele pede para não chamar de prece um desejo inferior, porque o conceito de prece leva a pensar em elevação, levar meu pensamento a um nível mais alto para melhorar meus pensamentos, meus sentimentos, ou no mínimo, elevar para sair de um sentimento inferior e me manter no nível que eu estou. Ele só disse que era uma prece para nos alertar que prece é desejo. E se prece é desejo, precisamos ter muito cuidado com o que desejamos. Senão, estou com um pensamento nocivo, né? Se eu estou com um pensamento nocivo, não estou elevando o meu pensamento. Ao contrário, estou rebaixando a níveis mais grosseiros ou estou mantendo o nível dos meus pensamentos no meu padrão, né? E ele continua: todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta a nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porque o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir. E em qualquer setor da existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. O ministro sorriu benevolente e lembrou: porém, estejamos convictos de que o mal é sempre um círculo fechado em si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram, como se fosse um quisto de curta ou longa duração, a se dissolver no bem infinito.
à medida que são reeducados pelas inteligências que se juntam e afeiçoam a ele. O Senhor tolera a desarmonia, a fim de que, por intermédio dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam, uma vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é o inamovível, quer dizer, permanente fundamento da lei. Todos somos senhores das nossas criações e, ao mesmo tempo, delas escravos infortunados ou infelizes tutelados. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é princípio divino a que ninguém poderá fugir. Nesse instante, uma jovem de semblante calmo penetrou no recinto e, se dirigindo ao nosso orientador, falou algo aflita. Irmão Clarencio, uma das nossas pupilas, quer dizer, protegidas, né, do quadro de reencarnações sob suas diretrizes, pede socorro com insistência. É um apelo urgente? O ministro perguntou preocupado. É um assunto inquietante, mas numa prece refratada. Que será isso, né, gente? Nós vamos ver isso no capítulo 2. O prestimoso instrutor nos convidou a acompanhá-lo e seguimos atentamente. E assim termina o capítulo, né? Deixando no ar para a gente, né, a curiosidade do que seria uma prece refratada, né? Acredito que a maioria não tenha ouvido ainda falar nisso, né? Mas eu vou terminar o capítulo. Para ilustrar, eu vou ler a mensagem 150 do livro Fonte Viva, do Emmanuel, né? Quem tiver esse livro, pega e acompanha a leitura, se quiser, né? Essa mensagem 150 é Oração do Justo. E Emmanuel diz o seguinte: considerando as ondas do desejo em sua forma vital, todo impulso e todo anseio constituem também orações que partem da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo, está rogando recursos de locomoção mais fácil. A loba, acariciando o filhotinho, no íntimo do ser, permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem. O homem primitivo, adorando o trovão, nos recessos da alma, pede explicações da divindade de maneira a educar os impulsos da fé. Todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador do Pai. É bem esse início do nosso capítulo, né? Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Ainda aqui, porém, temos a lei da densidade específica. Atira uma pedra ao vizinho e o projétil será imediatamente atraído para baixo. Deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fronte do teu irmão e o aroma se espalhará na atmosfera. Liberta uma serpente e ela procurará uma toca. Solta uma andorinha e ela buscará a altura.
Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente a providência divina através da natureza, vive sempre respondendo. Há processos de solução demorada e resposta que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas, de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo como sendo revestida de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos, amontoa amor. Quem amontoa amor, acumula poder. Aprende, assim, a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Emmanuel. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.